para depois falar da terra. Aí você pode olhar para este versículo e dizer, mas como assim? Deus primeiro criar o céu para depois criar a terra. Eu, quando, irmão, me deparei com isso, que eu percebi isso, no dia que eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, eu nunca parei para observar isso. Mas a gente vê que a criação de Deus não é como a criação do homem, pastor Lindomei. É diferente. Aí diz primeiro, Deus criou os céus e a terra. A criação do homem, você cria tudo que o homem vai criar. Primeiro ele começa de baixo para cima. E você pode ver que Deus criou os céus para depois criar a terra. Aí você observa logo que a criação do homem é diferente da criação de Deus. Deus cria de cima para baixo e o homem cria de baixo para cima. Se você for ver a criação do homem, você pode ver que quando o homem vai criar um prédio, uma casa, primeiro ele faz a estrutura, primeiro ele cava de baixo para cima e para depois fazer ali as paredes para construir a sua construção. O Deus que nós servimos já é diferente. Ele primeiro não criou a terra, ele primeiro não criou o homem, ele primeiro não criou os animais, ele primeiro não criou a terra. Mas como assim? Primeiro ele criou o céu. Então a criação dele é diferente. Ele criou primeiro em cima para depois criar aqui na terra. Então a criação dele é diferente do homem, irmão. O homem, tudo que vai criar, primeiro ele cria de baixo. Mesmo quando o homem foi inventar o avião, quando o homem foi criar o pássaro que voa, você pode imaginar o homem criando. Primeiro ele estava embaixo, foi criando, foi tentando, até quando ele foi parar em cima, para mostrar que a criação de Deus é diferente da criação do homem. A segunda coisa que nós podemos ver aqui mesmo, neste versículo, entre os céus e a terra, porque o céu foi criado primeiro do que a terra, nós podemos ver aqui também outra coisa que talvez você ainda não parou para observar. Deus fala que criou os céus para depois criar a terra. Criação diferente. Deus criou primeiro as coisas de cima para depois criar as coisas de baixo. Mas aqui também vem a segunda coisa que nós podemos descrever, que nós podemos observar na criação de Deus aqui diante deste versículo do capítulo de número 1. Que Deus primeiro, como Deus sendo Deus criou primeiro as coisas de cima para depois criar as coisas da terra, para dizer para nós que somos as suas criaturas, que Ele, como sendo Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus que pode fazer do jeito que Ele quer, mas primeiro Ele valoriza primeiro aquilo que Ele criou primeiro, as coisas que são de cima, para dar exemplo da sua criação, que primeiro o homem, que foi criado, que é parte da criação de Deus, tem que valorizar primeiro as coisas de cima. O homem pode querer até valorizar as coisas que é de baixo, mas Deus mostrou que Ele dá valor àqueles que priorizam as coisas que são de cima, as coisas que Ele criou primeiro, e aqueles que valorizam, aqueles que priorizam as coisas que é de cima, Ele dá mais valor às coisas que é no céu. E o que é no céu, se não a palavra? E o que é no céu, se não o poder dele? E o que é no céu, se não o sobrenatural de Deus?
versículo de número 11, que Deus criou a terra e disse: terra, produza. Produza, mas como assim produzir? Produza erva verde. A ciência, irmão, vai dizer uma coisa: que a terra gira e não fica parada. Se Deus está dizendo que criou o homem do pó da terra, nós somos terra. E o que é isso? Ele está dizendo que você tem que produzir, que Ele não te fez para ficar parado, para ficar estacionado. Não tem jeito. É como a ciência diz: você tem que se virar, mas você não pode parar de dar fruto. Você tem que produzir. E quem é terra que entende que produzir, ele não fica estacionado. É por isso, irmão, que eu fico olhando para muita terra que produz, que Deus levanta para ser sacerdote, para ser profeta, para ser levita, para ser pregador. É porque é terra que entendeu que tem que produzir, porque terra boa dá semente, dá árvore, dá fruto. E terra boa, o Senhor disse: ô terra, se vira, produza alguma coisa. Aí eu fico olhando para muita geração, para a minha geração de hoje em dia, pastor Edson, que muita gente não entende isso, que Deus fez a terra, Deus fez o homem do pó da terra e mandou a terra produzir. Para dizer uma coisa, Ele não aceita que você fique parado. Deus chamou e Deus capacita, Deus levanta, Deus faz missionário, Deus faz profeta, Deus faz pregador, Deus faz levita. Aí eu fico olhando para aquelas pessoas que às vezes têm a ideia de pensar: não, mas faz tanto tempo que eu sirvo a Deus e Deus ainda não cumpriu na minha vida, não levantou, não fez nada. Porque Ele está dizendo: ô terra, dá um jeito, se vira, mas você tem que produzir. Aí sabe o que muita gente diz? Mas eu não. Tu nasceu para ser pregador. Tu nasceu para ser levita. Mas eu nasci para ser crente de branco. Eu tenho uma palavra de Deus para tua vida esta noite. Crente de branco é madeira, prego e martelo que bate no prego. Mas você que é terra, você tem que produzir, tem que dar fruto, tem que gerar fruto, porque Deus não aceita. Terra boa tem que produzir, tem que dar fruto. Deixa eu ver se tem alguém aqui esta noite que veio para produzir, que veio para produzir em teu som de memória, planta essa semente, planta a semente do aleluia, planta a semente da glória. Deus vai fazer nascer, Deus vai fazer nascer, Deus vai fazer brotar. Tu é terra e terra boa. Deus levanta, Deus capacita. Eu agradeço a oportunidade, meu irmão. Uai, seu app de vídeos curtos.